Fala, meus amigos investidores, como é que vocês estão? Então, nesse vídeo de hoje eu queria falar acerca de alguns erros que provavelmente aqueles que estão começando a investir agora podem estar cometendo. Isso é bem comum para quem está começando. Assim como eu já cometi esses erros e, e procuro, busco, melhor dizendo, melhorar e aprender cada vez mais, eu quero passar essas experiências para quem está começando também. Esse é o vídeo de hoje. Se esse assunto te interessa, fica comigo. Você está no canal Tempo de Investimento. E olha só, o primeiro erro comum de se acontecer é esperar. O que seria? Por que esperar? Seria, as pessoas esperam muito, estão estudando um ativo, por exemplo, estão estudando uma ação. Eu falo muito de fundo imobiliário, né? Eu vou falar um pouco da ação. Estão estudando uma ação, mas só que percebe que aquela ação está um pouco cara. Então fica esperando o melhor momento de comprar, ou seja, ela reduzir, ela desvalorizar um pouco, né, para poder adquirir. Se você estudou aquela ação, sabe que tem fundamento, tem uma boa gestão, é uma empresa boa, tem um bom histórico. Então, pensa comigo, não há necessidade de esperar ela se desvalorizar. Entendendo que é uma boa ação, podemos confiar que ela vai se desempenhar bem. Então, qual é o primeiro erro? É o esperar. Esperar por quê? Porque ela pode ser que ela não caia mais, ela continue subindo e fique mais cara ainda. Aí é onde muitos erram. Vão lá e compram a ação cara. Até chegar um momento que começa alguma turbulência de mercado e essa ação ela cai de preço e a pessoa vai lá e vende. Aí nunca vai conseguir lucrar em cima do investimento, porque comprou na alta e vendeu na baixa. E seguindo, né, o efeito, muitas das vezes, aquele conhecido efeito manada, né, onde muitos percebem, opa, certa ação está subindo, está valorizando, começa a sair no noticiário. A pessoa vai lá e compra junto com um monte de investidores iniciantes, vão lá e compram aquela ação, fazendo o que? Daqui a pouco ela começa a se desvalorizar, começa, né, a cair de preço, aí as pessoas vão lá e começam a vender também. Quando, na verdade, se eu estudei aquela ação, se eu entendi, se eu vi que ela é uma boa ação para a minha carteira, ela se enquadra no meu perfil de investidor, eu preciso adquirir, preciso adicionar à minha carteira para esperar, melhor dizendo, o tempo dela lucrar, né, dela me trazer retorno. Porque precisamos entender que nós investimos para longo prazo. E esse é o segundo erro. Ou seja, nós esquecemos que nós investimos a longo prazo. Nós não podemos querer lucrar agora. Por exemplo, nós queremos comprar um certo ativo e queremos já ver lucro. Opa, comprei esse ativo e ele já está rendendo 1%, 2%, ficamos alegres. É bom ver que investimos certo, né? Mas, porém, precisamos entender que nós investimos a longo prazo. E quando investimos a longo prazo, nós adquirimos cota, aguardando, né, sabendo que ela vai se valorizar ao percorrer do tempo. Nós acumularmos o nosso patrimônio e, com o passar do tempo, aquele investimento vai nos trazer retorno, vai valorizar, vai nos pagar dividendos mensais. Então, isso precisamos ter essa visão a longo prazo. Não querer, porque o erro, muitas das vezes, de nós, brasileiros, ser humano, é querer retorno imediato, retorno rápido, né? Não é à toa que esses jogos de azares estão em alta, né? Esteve muito em alta, deu uma caída agora, mas por quê? Porque as pessoas viam o retorno rápido, mas porém não tinham o hábito, né, de acumular, ou seja, não investiam, né, jogavam ali, ganhavam, mas também gastavam, perdiam e sabemos que o final é só perca. Mas, porém, quando nós investimos, nós estamos acumulando, estamos nos reeducando de algo que nós não aprendemos na infância, não aprendemos nos nossos estudos. Muitos precisam fazer faculdade para aprender isso que nós temos de graça hoje,
que é a educação financeira, que é o investimento, que é nós temos um planejamento financeiro para que as coisas ela vá bem na nossa área financeira. E o próximo erro que eu vejo seria nós não estudarmos aquele ativo que nós estamos investindo. Por exemplo, a taxa Selic, ela já vinha sendo anunciada, já vinha sendo divulgada, melhor dizendo, que provavelmente esse ano ela terminaria em 15% ao ano. Mas muitos ficam surpresos quando há uma elevação da taxa Selic. Houve uma elevação agora, né? Então, nós ficamos surpresos, mas, porém, quando estamos por dentro dos acontecimentos de mercado, nós já esperamos. Tanto que nós se antecipamos ante ao mercado, aguardando, né, fazendo a nossa reserva de emergência, investindo em 100% do CDI, numa caixinha ali, num porquinho, tanto faz, que renda, né, o CDI, ou seja, com a taxa alta, nós vamos lucrando em cima da Selic. Agora, também precisamos estudar a empresa que nós estamos investindo, os fundos imobiliários, o desenvolvimento da criptomoeda, do Bitcoin, para não ficarmos surpresos com as oscilações, porque isso que é, nós investimos em renda variável. Ora ela vai se valorizar, ora vai se desvalorizar, mas nada é por acaso, não é do nada. Sempre há um acontecimento no mercado financeiro que leva essa queda ou essa elevação. E quando estamos por dentro, né, dos assuntos financeiros, acerca dos Estados Unidos, eleições, as guerras que acontecem, tudo isso influencia no nosso investimento. Precisamos estar por dentro. E há sites específicos para isso, há blogs específicos. Então, podemos, a própria televisão, canais que falam de notícias sérias, que trazem essas informações. Então, nós já ficamos por dentro dos acontecimentos da área econômica para ter uma noção do que está acontecendo, por que certo ativo está subindo, por que certo ativo está descendo. Não só ficarmos, né, no achômetro e ficar surpreso todas as vezes que houver uma oscilação, porque isso será comum, será normal nossos investimentos de renda variável. Olha só, mais um erro, que seria eu não conhecer, eu não saber o meu perfil de investidor. Parece ser muito simples, mas acontece muito. Ou seja, eu preciso entender, né? Eu preciso conhecer qual é o meu perfil de investidor para que eu possa adquirir ativos que se enquadrem no meu perfil. Porque se eu tenho um perfil moderado, eu vou querer comprar ativos arriscados. Eu vou lá, compro ativos arriscados, porque estão falando que há uma boa valorização, e realmente há, mas porém são, como já falei, muitos arriscados, como podem tanto subir e como também podem ter uma queda muito expressiva. Então eu não vou suportar essa queda daquele ativo e vou acabar perdendo dinheiro, porque eu vou vender quando ele estiver em queda, quando ele estiver na baixa. Então, isso é o quê? Que eu não conheço o meu perfil de investidor. Se eu conhecesse, eu saberia que se eu tenho um perfil moderado, eu vou comprar ativos que são menos voláteis, que não representam muito risco, para poder eu começar a conhecer, familiarizando, né, com aquele tipo de investimento, até eu chegar a um certo ponto de estar maduro suficiente, e o meu perfil ele pode mudar ao decorrer do tempo que eu vou aprendendo, eu vou estudando, eu vou entendendo, e o meu perfil ele vai cada vez mais se adequar à regra de mercado, né? Porque eu posso começar com uma caixinha, né, com CDB, que aí não vou sofrer essas oscilações, vai ter as reuniões do Copom, né, que decide ali, o comitê de política monetária, que eles decidem se vai subir, se vai elevar, se vai manter, ou se vai cortar os juros. Então eu já fico mais seguro, investindo também no Tesouro Direto, né? Então são ativos seguros, mais estáveis. Então, o próximo passo eu posso investir depois em fundos imobiliários,
procurar ações para poder investir nos Estados Unidos, investir lá fora, né? Então, tudo vai acontecendo conforme o tempo. Eu não posso querer avançar, não posso querer dar um passo maior do que minhas pernas, para que eu não venha me frustrar e venha desanimar da bolsa, né? Venha desanimar dos investimentos, porque eu não entendi isso, que cada um tem o seu perfil de investidor, há classes específicas de investimento. Mas um erro, você não saber o que você busca nos investimentos. O que, faça uma reflexão, o que você busca nos investimentos hoje? Talvez você tenha falado, Júnior, eu busco ficar rico nos investimentos. Ou então o outro possa dizer, não, eu busco pagamentos, renda mensais. Então, nós precisamos entender que se você tem um foco, você tem um alvo, você vai perseguir aquele alvo. Não vamos perder o foco. Agora, se eu invisto só por investir, só para ver o que vai dar, só para ver se é o que falo, certamente eu vou estar perdendo tempo. Agora, precisamos entender que para nós que somos pobres, já é um ótimo salto, porque estamos acumulando nosso patrimônio devagarzinho, né? Sem ter pressa, entendendo que é longo prazo, como eu já falei, e abrindo, né, o nosso entendimento, a nossa mente para as coisas financeiras, e entendendo que precisa de um planejamento, não é de qualquer jeito, não é trabalhar duro, trabalhar sofrido e sair gastando logo depois e esperar o próximo pagamento, não. É organização, é planejamento, fazendo assim você ter uma vida, né, transformada, mudar a sua vida. Muitos não entendem esse conceito. Então, quando nós começamos a investir, começamos a aprender acerca dessas coisas, para melhorar, né, melhorar a cada vez mais a nossa condição financeira, ficar com a mente tranquila, sabendo que no final do mês nós ainda temos o dinheiro ali reservado para possíveis imprevistos. E se eu quero sair com a família, se eu quero fazer uma programação com a família, eu posso fazer de cabeça tranquila, porque nós fizemos um planejamento para não contar com a sorte, mas sim saber, né, que é preciso estudo, que é preciso alguns conceitos básicos de investimento. Não precisa ser expert, né? Não, não precisa ser um especialista na área, mas sim entender um pouco para aplicar dia após dia e assim você vê a mudança acontecer. Agora, se você quer entender um pouco acerca de tudo isso que eu já falei, se você quer conhecer seu perfil de investidor, se você quer conhecer os riscos dos investimentos, se você quer conhecer cada classe de investimento que há, siga o nosso canal, ative o sininho para você poder receber notificações de cada vídeo que eu postar, curta para que o YouTube entenda que esse vídeo está sendo bom, está trazendo informações interessantes, está enriquecendo o nosso conhecimento, objetivo, mas que nós vamos crescer todos juntos, né, no investimento, conhecendo cada vez mais, que vocês fechem comigo. Esse é o vídeo de hoje. Fique com Deus, um abraço e até a próxima.